Aleluia, paz do Senhor. Cumprimentar a igreja pela bendita paz do Senhor. Que Deus continue sustentando a sua igreja pela bendita paz. Que o conhecimento e a grandeza de Deus seja multiplicada para toda a igreja. Lindos, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Espero que seja algo direcionado, seja algo que transforme e que Deus possa ser glorificado entre meio a esta palavra. Antes de ir à palavra, lindos, lembrando que estamos na série Ninguém Explica Deus, e assim que terminar o áudio, envia para mais alguém, para que assim muita gente possa ser abençoado pela graça de Jesus. Livro de 1 de Coríntios, no seu capítulo 16, no seu verso 13, diz a palavra de Deus: Vigiai, estáis firme na fé, portai-vos corajosamente e fortalecei-vos. Palavra de Deus. O apóstolo Paulo, nas palavras que acabamos de ler, ele exortava a uns certos irmãos que ele havia mencionado nos versículos anteriores, que era necessário que eles vigiassem, era necessário que eles ficassem firmes, ou seja, era necessário que eles tivessem a coragem e que estivessem fortificados. Na nossa cultura, quando ouvimos acerca de vigiar, vem-nos à mente a gente estar numa igreja, pernoitar, passarmos a noite naquela igreja, consideramos aquilo certa vigia. Fato, não é errado, mas na tradição judaica havia 3 tipos de vigia. O primeiro era feita no início do dia, a segunda era feita ao meio-dia e a terceira era feita à meia-noite. Isso chamava-se vigia. Lindo, eu não venho falar vigia como vigia, mas eu venho falar vigia como sendo o centro de atenção. Vigiar significa estar atento. Vigiar significa estar despertado. Vigiar significa controlar as suas coisas. E Paulo nos manda vigiar. Paulo nos orienta que devemos estar firmes na fé. Conforme os Hebreus 1, ele diz que a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que esperamos. Ou seja, é a convicção das coisas que ainda não aconteceram, mas que vai acontecer. Paulo orienta que nós precisamos nos portar com coragem. Por quê? Porque as circunstâncias em que nós vivemos, às vezes, tiram-nos a coragem. Lindo, perceba muita coisa, que quando a gente caminha, até as decepções nos torna fracassados e nos tira a coragem. Até as desilusões nos torna fracassados e nos tira a coragem. O medo nos tira a coragem. O desprezo nos tira a coragem. A incerteza de você estar errado também nos tira a coragem. Mas eu venho dizer para você que Paulo orienta que devemos ter coragem. Devemos nos portar entre meio em todas as circunstâncias com coragem. Mas para termos coragem, a gente precisa estar firmes na fé. E para estar firmes na fé, a gente precisa vigiar a nossa própria fé. Por essa razão eu te oriento, lindo. Vigiar não significa pernoitar somente. Vigiar significa você estar atento. Estar atento ao dom que Deus te deu. Estar atento à mulher que Deus te deu. Estar atento ao homem que Deus te deu. Estar atento aos filhos que Deus te deu. Estar atento ao emprego que Deus te deu. Estar atento à família que Deus te deu. Estar atento a todas as coisas que Deus te deu, até inclusive o dom em que Ele te dá. Porque se você não vigiar, virá pessoas roubar aquilo que Deus colocou voluntariamente sobre a sua vida. E se você não ficar atento, você é capaz de perder a essência, perder a fé, perder a fidelidade, porque virá circunstâncias que vão roubar de você a sua fé. Por essa razão, você precisa ser alguém que sabe vigiar.
Saber vigiar é saber estar atento, é saber cuidar das coisas em que Deus deu para você, depositou na sua vida. Até as coisas mais inferiores são coisas que merecem o nosso cuidado. Porque a gente acha que deve ser cuidado são coisas superiores, por isso que desvalorizamos aquilo que é inferior. A gente acha que o amor é algo que não precisa ser vigiado, porque é algo que acontece, é algo que gera, é um sentimento que decorre. Mas deixa eu dizer uma coisa, se você não vigiar, o sentimento que você tem pela sua namorada, ela pode desabar. Se você não vigiar, o sentimento que você tem pelo seu marido, ele pode acabar. Se você não vigiar, o carinho que você tem pelas pessoas pode se esfriar. Mas quando você permanece atento, quando você permanece no cuidado, não tem como as coisas não estarem no nível que Deus colocou que você estivesse. Mas permita-me dizer uma coisa, Jesus impõe uma parábola dizendo que qual um homem sabendo que a casa está acesa e o varão está lá e tem grande homem lá controlando, ele vai tentando roubar. Se antes ele vai esperar com que o dono durma e assim entrar em sua casa para poder se apoderar dos seus bens. E ele estava a falar acerca de vigiar. Me diz uma coisa, lindo. É impossível Satanás vir para sua casa tirar algo de você enquanto você estiver atento em oração. Ele não tem como. Aliás, quando estamos na oração, a gente garante a proteção. Quando estamos na oração, a gente garante a atmosfera dos céus na nossa vida. E Satanás não pode contra a atmosfera dos céus. Satanás não pode contra a atmosfera de Deus. Mas somente ele pode, porque no momento em que você não vigia, você passa a pensar como você, como humano, passa a agir como humano, passa a se comportar como humano, passa a ver as coisas humanamente. E Satanás pode sim com as coisas humanas, e Satanás pode sim com aquele que é humano, mas aquele que pensa sobre o raciocínio dos céus, Satanás não tem poder. E imagina uma coisa, lindo, devemos nos permanecer firmes na nossa fé. Permanecer firme é a gente dar a oração contínua, é a gente buscar continuamente, é a gente ler continuamente, é a gente nos mergulharmos na presença de Deus continuamente, é a gente crer que o céu está chegando, é a gente crer que o dono da vida vai vir para consumá-la, é a gente crer que Ele chamou-nos pelo nome e está a construir uma cidade para nós nos céus. E isso é algo que não tem explicação. Por mais que o mundo tente explicar, essa ação de Deus não se explica. Mas Deus deu uma orientação. Não se turbe vosso coração, credes em Deus e credes em mim. Por essa razão Paulo adverte, permaneceis firme. Aliás, e portai-vos corajosamente. Paulo exorta a coragem sobre a nossa vida. Que as circunstâncias não devem tirar de você a sua coragem. Que as tempestades não devem tirar de você a sua coragem, que o mundo não deve apagar de você a sua coragem e que nada nesse mundo pode tirar pode te tirar a sua coragem. Porque não permitimos e não permitiremos com que a coragem desapareça. Porque corajosamente a gente enfrentamos os nossos gigantes. Porque Deus depositou essa coragem. Lembra-se de Davi com Golias? Deus havia depositado a coragem em Davi. E a coragem de Davi é que determinava o quanto ele poderia vencer. Não vencemos porque às vezes nos portamos como fracassados e tratamos as coisas como se fosse um mero fracasso. E quando olhamos nessa perspectiva, as coisas não mudam. Quando olhamos nessa visão, as coisas não alteram. As coisas só vão alterar quando você olhá-la com coragem, enfrentar os teus problemas, enfrentando os seus gigantes, enfrentando as suas necessidades, enfrentando as suas tribulações e as suas aflições. Quando você se portar dessa forma, você estará firme. E estará vigiando a sua vida, estará vigiando aquilo que Deus deu para si como mérito. Geração perde a essência porque não vigia. Geração perde coisas impressionantes porque não vigiaram. Mulheres perdendo seus lares, marido abandonando sua casa, jovens perdendo o emprego, jovem parando de estudar, jovem perdendo a essência, mergulhando-se no vício. Na verdade é porque nunca viveram aquilo que nós chamamos de vigia. Quer ser bem sucedido, lindo? Aprenda a vigiar na tua oração. Há um ditado que eu sempre digo, isso é o maior dos meus princípios. Se você quer estragar tudo na minha vida, você pode, mas não pode estragar esse princípio, que é depois da minha oração.
E eu continuo a vigiar até que a oração seja ouvida. E não permito com que nada se chegue maior a isso. Porque orar não basta. O que você vai fazer após da oração é que conta. Clamar não basta. O que você vai fazer depois do seu clamor? Não vigiamos, por isso que depois da oração a gente fornica. Não vigiamos, por isso que depois da oração a gente rouba. Não vigiamos, por isso que depois da oração a gente maldiz, a gente amaldiçoa, a gente faz coisas, porque não há vigia. E tudo que não é vigiado corre risco de ser roubado. Estão a roubar a sua felicidade porque não vigiaste nela. Trataste as coisas de uma forma banal. Trataste a pessoa que condiciona essa felicidade como se fosse algo banal. Porque a gente sonha em um futuro melhor. Mas a gente, quando o futuro chega, a gente não consegue valorizá-lo. A gente não consegue olhar como se fosse algo que nós choramos e lutamos para ter. A gente já está a desprezar o futuro que antes a gente chorava. Por essa razão, lindos, maravilhosos, fortaleça-te em Deus. Firma os teus passos em Deus. Firma os teus caminhos em Deus. Mas acima de todas as coisas, lindo, vigia. Para que nada te seja roubado, vigia. E não seja como Pedro que diz: Senhor, o Espírito quer, mas a carne é fraca. Diga: Senhor, o Espírito quer, a carne quer, e eu vou vigiar. Porque ninguém pode determinar a minha vida senão Deus. E porque ninguém pode tirar aquilo que me pertence senão antes pedir permissão a Deus. Enquanto estiveres atento, não haverá quedas. Vigia. Vigia. Esteja firme, lindo. Nenhuma circunstância deve enfraquecer você. Nenhum problema deve te tornar infantil. Nenhum problema deve te tornar inferior. E nada que aconteça nesse mundo, circunstâncias, grilhões, tempestades, gigantes, não deve fazer de você uma criaturazinha, porque você é criatura de Deus, feito à imagem e semelhança dele, porque ele depositou o seu sangue, depositou o seu espírito, ele ainda continua depositando a sua graça sobre a sua vida. Por essa razão, vigia. Esteja atento sobre teus passos, porque isso vai determinar o quanto você pode vencer. Em nome de Jesus. Pai, te oro, Senhor Jesus. Papai, pedindo o quanto a sua presença, Papai Deus, ela precisa ser cativante. Deus de glória, atenta-se sobre meu coração e sobre a minha vida, e sobre a vida desta pessoa que está a ouvir neste momento. Papai, que faça com que aquilo que tem sido roubado, aquilo que tem sido roubo, aquilo que tem sido tirado forçadamente desta pessoa, Pai, que não aconteça novamente, porque estamos atentos. E o Senhor nos manda estar atento, porque atentos, ó Pai, ninguém entra em casa de alguém para roubar. Por essa razão, Jesus continua incentivando a vigília sobre o nosso coração. Amado lindo, continua nos depositando a sua fortaleza. Papai, nos ensina a caminhar consoante a sua lógica. E nos faça viver eras diferentes. E nos faça ser pessoas diferentes. Abençoando os seus servos e até os seus filhos. Para essa pessoa que ouviu Jesus, muita bênção, Papai. Derrama seu espírito e seu fôlego. Pai, oro na certeza da sua graça. Mas em nome de Jesus.